Fala, rapaziada, começando mais um PelotaCast. Dessa vez nada animado, nada feliz. Achei que ia vir aqui exaltar o trabalho de longo prazo, né? Que eu era um apoiador do trabalho de longo prazo para uns, né? Mas agora, olhando para o próprio umbigo, eu já não sei mais se sou esse apoiador. Então eu não vou tocar flauta. Eu vou começar bem mansinho e daí eu vou atacar os pontos que eu tenho para falar. Mas antes disso, né, a indignação é tamanha que eu já saí falando, mas vamos apresentar meus amigos primeiro que estão me acompanhando nessa noite, mais uma vez. Representando o lado vermelho hoje, começar um pouquinho diferente, para ver se muda alguma coisa, né? Representando o lado vermelho temos Gui, temos Portinho. E aí, meus amigos, como é que estão? Tudo bem? Fala, pessoal, vou começar eu então, primeira vez que eu vou de primeiro convidado. E seguinte, o futebol tá muito esquisito, o Rio Grande do Sul tá muito mal na fita aí, né? E a gente espera que melhore. Uma boa noite a meus amigos aí, Portinho, Henrique, Alexandre, aos pelotacasteiros aí do mundo. E vamos embora que hoje vai ter muita reclamação e pouco elogio. Falasse uma verdade. E aí, Portinho? Uma boa noite a todos, né? Boa noite à nossa audiência, sempre, né, bem admirada por nós, né? E claro, boa noite aos amigos da bancada. E já, né, eu tô gostando disso, né? Tô gostando de parafrasear artistas da música brasileira. E hoje eu parafraseio Herbert Viana, né? Um grande artista da música brasileira. E parafraseando, né? Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando ver se não vai demorar. E claro, né, não posso também negar que o lado vermelho é ruim, né? É ruim, mas eu acho que a vida é isso. A vida é aproveitar os momentos. Então vamos embora pro debate. Né, hoje já vi que a gente vai ter que ouvir um pouquinho, mas a gente merece um pouco também. E aí, Alexandre? Boa noite, se é que dá pra dizer. Mas é o que eu te desejo, pelo menos. Eu desejo a vocês também boa noite, né? Na medida do possível. Boa noite, Portinho, boa noite, Gui, boa noite, Henrique, boa noite a toda a audiência. Início preocupante, né? Mas mais preocupante que os resultados é o trabalho do Thiago Nunes nessas 3 primeiras rodadas de Brasileirão. Então, né, aproveitando essa introdução, vamos partir pro Grêmio. A gente tá gravando aqui logo após acabar o jogo do Grêmio, né? Vitória do Sport, 1-0. Um gol ridículo, né? Mais uma vez o Paulo Vitor toma um frango, tem uma falha, mas para surpresa de ninguém, né? Talvez da direção do Grêmio, que considera ele um grande goleiro, né? Mas para nós, assim, eu não cara, não tenho mais o que dizer, assim, sobre o Paulo Vitor, sobre os jogadores que o Grêmio mantém e se ilude e acha que vai sair alguma coisa de onde não tem. Mas, Alexandre, começa aí que eu sei que tu tem bastante coisa para falar. Não, eu acho que tu já começou falando assim da individualidade que eu acho que é possível ser falada, que é o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor é um erro manter ele no elenco do Grêmio. Ele já não devia estar no elenco do clube desde 2019, após o desempenho dele ridículo na Libertadores, né? Isso é incontestável. Não tem como não falar dessa individualidade e falar mal. Ele é um goleiro absolutamente insuficiente e não pode jogar no Grêmio. O gol é uma falha, não tem, é uma falha. É uma falha bizonha, assim, de um goleiro que falha em gestos técnicos, né? Olha aqui o rapaz. É o Paulo Vitor aqui também. Paulo Vitor. Mas é a bola em cima dele, ele conseguindo errar a bola. Ele erra gestos técnicos. Alguém arruma um óculos pro cidadão. É impressionante, ele erra gestos técnicos, assim, de forma bizonha. Mas, cara, eu acho que hoje o pior não foi o Paulo Vitor, por incrível que pareça, né? O pior é ver o segundo jogo consecutivo do Brasileirão em que o Grêmio simplesmente sucumbiu coletivamente. O Grêmio coletivamente ele não existiu em campo. A distância entre os setores é absolutamente assustadora.
O Thiago Santos, assim, fica uma linha de 4 na defesa, Jeromel, Kahneman, Rafinha e Cortez. O Thiago Santos fica no meio, na frente da zaga, completamente isolado de todos. Ele parece que ele tá no meio de um oceano, assim, com um monte de tubarões, que são os adversários, assim, prontos para atacar, e ele tá completamente sozinho. Ele tá completamente isolado de todos. O Matheus Henrique, eu não sei em que função ele tá jogando. Nem ele sabe. Nem ele sabe. No jogo contra o Atlético Paranaense... Tempo, não é de hoje. No jogo contra o Atlético Paranaense, espetado na ponta direita, completamente fora do jogo. Hoje também, assim, eu não sei o que ele tá fazendo, ele não tá vindo para pegar a saída, pra rodar a bola, enfim, mas eu acho que é a orientação do Thiago, entendeu? Eu nem tô falando mal do Matheus, eu tô falando mal do time. A forma como o time está em campo é assustadora. Os pontas também não conversam com essa saída de bola. Luiz Fernando, Ferreirinha, não tem aproximação. Não tem. Tudo assim, eles deixam muito a cargo dos volantes fazer essa saída e ninguém aproxima. Não, é inacreditável. A cargo do Thiago Santos, sozinho. Exatamente. Sozinho. E aí acaba também refletindo na defesa também. O Rafinha também caiu demais. Muito. Bom, os nossos laterais esquerdos não tem muito o que falar, né? O difícil é quando eles não vão mal, né? Mas... Quando o Cortez joga, o Diogo Barbosa parece melhor. Quando o Diogo Barbosa joga, o Cortez parece melhor. Exato. Isso por si só já diz muita coisa. E, cara, não tem muito o que dizer, assim. O Rafinha também caiu demais, porque... Coitado do Rafinha, tem que jogar com o Luiz Fernando na frente dele, tentando criar alguma coisa, também é complicado. Mas me impressiona também essa saída do Grêmio, não tem aproximação, que nem o Alexandre falou, é um oceano, os jogadores não se conversam, parece que não querem estar com a bola, o Grêmio não, sabe, tá faltando, parece que aquele tesão também de participar do jogo, sabe? A gente vê também o Ferreira, às vezes, também hoje tentou muito lances individuais, às vezes, claro, ele sempre tenta e normalmente ele vai muito bem, mas com decisões erradas, né? Decisões erradas, exatamente. Hoje ele tinha vários momentos que ele podia ter feito o toque no meio, ou largar a bola para receber na frente, e ele não fazia isso. Então mas ele também estava distante, o time todo está distante, não tem uma proximidade dos jogadores, não tem combinação, os jogadores parece que tá cada um num canto, assim, e tipo, o time não funciona, o time não existe, o meio campo é inacreditável, é assustador, assim, não existe meio campo. E o grande problema é que o time adversário, hoje, pelo menos, contra o Atlético Paranaense, a gente viu um pouco e complicou bem mais, né? Hoje, apesar dos pesares, o Grêmio perdeu com gol de falta, teve mais posse de bola, finalizações teve mais, mas também não foram jogadas trabalhadas, enfim, não foram chances claras, né? Mas o Grêmio, ele tá sucumbindo a marcações que não são nem marcações em cima, assim, não são marcações altas. Então isso que assusta demais. O Grêmio não... O outro time é só tá bem postado, tá bem organizado, o Grêmio não joga. O Grêmio simplesmente não joga. O Grêmio não consegue ter espaço, não tem... Aí o que a gente fala, não tem tabela, não tem uma jogada. É tudo... Nem cruzamento pra área. A gente terminou o jogo com o Jeromel de centroavante e não tinha um cruzamento na área. É inacreditável. Inacreditável o que tá jogando o Grêmio. E isso vai... completamente culpa do Thiago Nunes. E eu entendo... eu até defendi ele hoje, falando com o Alexandre ali, num grupo que a gente participa ali do Futebol Sem Fronteiras, que o Grêmio teve muitos casos de Covid, né, nos últimos dias, teve um período ali mais complicado, mas não dá para botar isso na conta do Covid, não dá para botar na conta do condicionamento físico. O que faltou pro Grêmio foi um trabalho tático, foi treino. Hoje o Grêmio estava mal treinado, mal organizado, é nítido, sabe? E aí eu fico com pena de entrar o Douglas Costa e ele... sabe? Eu acho que até ele se deu conta disso, ele não é o salvador da pátria, ele não vai organizar o time. Ele tá ali na ponta direita, claro, ele vai ser um diferencial, mas cara, é difícil, a gente não tem um meia, a gente não tem quem organize, o Jean-Pierre sabe, é chovendo molhado, eu já nem quero mais falar do Jean-Pierre. O Jonathan Robert é um jogador insuficiente, vai me desculpar, mas
A gente pode até dar sequência e também ele tá no lugar errado, ele não joga ali. Exatamente. Ele é insuficiente, ele tá no lugar de articulador que ele não é. E isso também é um dos pontos que tá fazendo o Grêmio não ter meio campo, entendeu? Ele tá completamente perdido em campo também. Só pra pegar antes de passar a bola também, o que tu falou da estreia do Douglas Costa, cara, que contexto horrível pra estreia de um jogador que a gente esperou tanto, sabe? Porque eu até falei ali no grupo, né? Cara, ele entrando hoje não me deu esperança nenhuma, porque se o Messi entrasse no coletivo que o Grêmio tava jogando hoje, não ia funcionar. Não ia funcionar. E eu achei até que no primeiro momento o Grêmio até começou a controlar mais o jogo, começou a ter mais a bola, começou a trocar mais espaço, e ele tentou uns lances individuais. Eu achei até que dentro do possível, né, dentro da coletividade que o Grêmio estava demonstrando, ele até conseguiu fazer alguma coisa, né? Teve finalizações que o Grêmio não conseguiu praticamente o jogo inteiro, né? Então isso já não dá para dizer que deixa satisfeito, mas foi aceitável, né? Essa primeira participação dele. Mas, cara, não tem o que fazer. Ele vai ter que ser titular no próximo jogo. Nem que ele jogue só o primeiro tempo. Ele vai ter que sair jogando. A gente vai ter que abrir o placar contra o Cuiabá. Olha o que eu tô falando. O Grêmio é o lanterna do Campeonato Brasileiro hoje. É complicado. Isso é uma vergonha. Já diria o amigo Boris Casoy. Mas eu acho que pela forma que ele entrou hoje, tu vê que assim, a qualidade dele é indiscutível, mas ele, se o contexto fosse outro, ele não teria estreado hoje. Eu acho que não teria estreado nem contra o Cuiabá. Então, eu acho que ele não começa de titular, mas independente dele começar como titular, Luiz Fernando não pode começar como titular. Um absurdo, esse cara não pode jogar no Grêmio. Qualquer um pode entrar. Não pode jogar no Grêmio. Não pode jogar no Grêmio. Tendo o Léo Chu, tendo o Léo Pereira, tem vários caras da base que podiam estar jogando ali. E o primeiro da fila sempre é o Luiz Fernando. Léo Chu e Léo Pereira foram arquivados, é inacreditável. Pro Luiz Fernando jogar. E o Jonathan Robert também não pode começar de articulador. E aí, cara, eu odeio o Jean-Pierre, mas não dá. Ele tá na frente do Jonathan Robert. Não tem como, cara. Não tem como. Mas e aí, Colorados? Não, eu concordo com a questão do Luiz Fernando, que o Luiz Fernando, nossa, desde a contratação dele já sabia, né, que ele não era um jogador pro time do Grêmio, a nível do time do Grêmio, né. O que me ocorre, vendo esse jogo do Grêmio, principalmente o de hoje, que eu prestei bem atenção, é o que vocês falaram. O espaçamento, a falta de compactação do time do Grêmio, né. Muitas vezes, eu acho que isso ocorre, é que tem uma coisa, né? Agora a gente tá começando a ver o trabalho do Thiago Nunes, né? Porque ele, como eu elogiei ele, dizendo que ele não fez uma terra arrasada no Grêmio, que ele conseguiu manter o time do Renato, não fez, né, mudanças bruscas, agora ele vai começar a colocar o time dele. Me parece que esse time do Grêmio é muito diferente daquele time do Atlético Paranaense que ele teve, né? Porque aquele time do Atlético Paranaense era um time compacto, claro, tinha outras características de jogadores, mas era um time compacto, era um time rápido, né? E hoje me pareceu um time do Grêmio muito lento, muito moroso, né, espaçado, como vocês falaram, até subutilizando, né, a característica do Ferreirinha, que é o principal jogador do Grêmio, queimando o Jonathan Robert, né, que não é um cara armador. Era até engraçado, porque tu viu um buraco no meio campo do Grêmio e o Jonathan Robert ali, né, posicionado no meio, até às vezes tentando defender e atacar. Então ele ficou meio que assim, né, ficou numa ilha, né? Eu acho que a primeira crítica que a gente tem que fazer ao Thiago Nunes é a crítica que a gente fazia ao Mar, né? Parece que ele, no primeiro momento, ele tem um estilo de jogo muito bem idealizado na cabeça dele, mas que talvez não pactue com os jogadores do Grêmio, né? E isso é tão discutido hoje em dia no futebol, é tão discutido, né? Porque a gente tem todas essa nova safra de treinadores, eles têm essa ideologia que são, né, entre aspas, teimosos, e é bom que isso aconteça, porque eles chegaram ali, o Thiago Nunes chegou ali, até o próprio Marte chegado no Inter, por causa dos trabalhos deles e da ideologia, mas eu acho que aí falta o segundo ponto para essa nova geração de treinadores, né? É tu saber se adequar ao ambiente e aos jogadores que eles têm, né? Não querer implementar, ter 100% do trabalho em cima do time, né? E me parece que o que acontece no Grêmio é isso hoje. É essa transição que finalmente está acontecendo no Grêmio,
né? Até algumas vezes hoje no jogo o Grêmio lembrou o Inter com o Jeromel parecia o Vitor Cuesta. Porto, isso de o Grêmio lembrar o Inter, pra mim, cada vez fica mais claro, assim, que os dois times estão passando por uma crise de identidade. Nenhum dos dois sabe o que quer, que time quer ser. Perfeito. Entendeu? O Grêmio não tem... O Grêmio ainda quer ser, no fundo, ainda quer ser aquele time de toque de bola, ainda quer dominar o jogo, controlar o adversário, mas não tem jogadores com essa capacidade. E aí o Grêmio quer adaptar, sabe? Se adaptar ao jogo que pode fazer. Só que também não consegue. Quer jogar com transição rápida, quer jogar com velocidade, mas também não tem jogadores com essa característica. O Grêmio tem que, primeira coisa, é mudar de esquema. Esse esquema não tá funcionando mais. E assim, o Thiago Nunes, quando ele chegou, ele sabe, a gente... a primeira frase dele foi que ele estava chegando para dar continuidade ao que estava sendo feito. Naquele primeiro momento a gente achou legal, porque ele chegou valorizando o trabalho do Renato, sabe? E foi uma coisa muito boa quando ele chegou. Só que assim, se fosse para continuar o trabalho que estava sendo feito, o Renato estava no Grêmio. A gente não ia querer o Thiago Nunes, que nunca teve nenhuma história no Grêmio. O Renato é um deus do Grêmio, sabe? Se a gente quisesse que continuasse, era o Renato, não é ele. E parece que ele não se deu conta. Ele tá achando, ele tá nesse mesmo pensamento, eles ficam no mundo fantástico, mundo do Grêmio, que eles acham que tá tudo bem. O Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é lanterna do Campeonato Brasileiro, com 3 derrotas em 3 jogos. Contra o Sport e contra o Ceará. Sabe? Em que mundo eles estão, cara? Por que não se testam... O Grêmio não testa um esquema diferente. Isso é um absurdo. O Grêmio não testa alternativas. Sabe? Mas é que isso que tu fala, Henrique, me parece ser o maior defeito do Thiago Nunes, né? Porque se a gente elogiou ele, né, que ele não remontou o time do Grêmio. Poxa, tudo bem que o Renato tava desgastado no Grêmio, mas é que, poxa, o Grêmio tava num nível tão alto que vocês reclamavam que o Grêmio tava na final da Copa do Brasil e ainda tinha um futebol ruim, né? Pra tu ver como a régua do Grêmio tava alta. Cara, mas chegou também na final enfrentando só o São Paulo, de adversário que existia realmente. Concordo. E foi no sufoco total. Lá em São Paulo não teve jogo, aqui a gente achou um gol, né? Então São Paulo já decadente. Sabe? Então, cara, sabe, a gente tem que contextualizar também. E em nenhum momento eu acho que foi a primeira final que eu vi do Grêmio sabendo que o Grêmio ia perder, infelizmente. Sim. Porque era nítido que o Grêmio não tinha capacidade para ganhar aquela final. E olha que o Palmeiras não é nenhum super time, mas só pela intensidade, pela organização, a gente via que o Grêmio não ia ter capacidade de ganhar. Pegando esse gancho que vocês citaram um pouco o Renato, né? Ninguém tá pedindo, obviamente, a volta dele, né? Mas o que me preocupa mais do que tudo é se de repente essa régua alta que a gente estava colocando não era a régua que esse grupo tem condições de chegar. Isso me preocupa. Se não era o Renato que conseguia fazer com que essas valências nos dessem a condição de disputar títulos. Porque, assim, o Grêmio tem sido, eu até falei, tem sido claramente pior do que o adversário. Não é assim, o time foi preguiçoso, o time não tá funcionando muito bem. Não, o Grêmio é pior do que o seu adversário em todos os jogos. Não cria nem chances, né? Não cria. E o outro não time... Não cria nada. Quando o adversário chega com muito mais condições de fazer o gol. Foi assim o Sport, foi assim o Atlético Paranaense agora nos últimos 2 jogos. Então, assim, isso tá me preocupando muito. Se as carências do elenco são maiores do que... Se isso ficava escondido por conta do trabalho do Renato, entendeu? Aí vai ser bem complicado. Porque, assim, o Mateuzinho não joga mais nada há 2 anos, pelo menos, né? O Mateuzinho, não sei se é um jogador diferente como a gente tá pensando. Até foi convocado para a seleção olímpica e tudo. Cara, eu acho que também é tudo, é o esquema, eu acho que também não favorece. Eu acho que, assim, tem que... É que nem eu falei antes. A gente não tá tendo uma crise de identidade. Então, cara, tem que tentar... Isso é claro. Isso tem que tentar coisas novas. Não adianta a gente tentar
mudar um estilo de jogo com o mesmo esquema. Isso não existe, cara. Tu foi cirúrgico aí. É bem isso, cara. O Grêmio tá tentando mudar o estilo de jogo com o mesmo esquema que era jogado. É perfeito. Exato. E aí os jogadores têm vícios. E também o Grêmio não tem jogador pra... Não tem um meia. Não tem um organizador. Não tem. Então tem que se adaptar ao time. E aí também, cara, se quer tentar com esse esquema, beleza. Por que não utiliza 3 volantes que saibam jogar? E aí libera a Ferreira, libera Douglas Costa, libera o Diego Souza pra sair da área participar, sabe? Mas não, o Darlan é arquivado, o Fernando Henrique voltou pra transição, sabe? São coisas inacreditáveis, velho. Inacreditáveis. Assim, eu tô... O Darlan deve treinar muito mal. mal. Tô indignado, sinceramente. O Darlan deve treinar muito mal, porque não é concebível. Cara, não é concebível. Quem treina bem deve ser o Lucas Silva, deve treinar. Exatamente. Assim como o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor treina. É um leão nos treinos. É impressionante. Ele tá há 4 anos no Grêmio aí treinando, que ele é assim, ó. Ele é campeão nos treinos, assim. Melhor goleiro de treinos da história. Ele tem que ser preparador de goleiro, só pode, porque de treino ele entende, ele é fantástico. Tem coisas que são... Eu achei muito símbolo do jogo do Grêmio hoje, um lance que era o Ferreira, e ele tava fazendo de lateral esquerdo. Ele tava marcando ali onde tava onde deveria estar o Cortez, roubando bola, tentando sair pro jogo. E isso não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes. E isso é o tipo de coisa que o cara que, quando ele tem uma visão tática, uma visão do campo diferente, ele percebe que, olha, eu tenho que ir lá buscar a bola, porque a bola não vai chegar aqui. Então ele foi fazer isso. O Ferreira estava buscando bola, e aí o que o cara vai fazer? Ele foi na lateral esquerda do time, ele vai conduzir a bola por 80 metros para chegar no ataque? Uma vez ou outra pode acontecer, mas... O clássico tem que cruzar, tem que bater o escanteio e ir pra área cabecear. Ele tem que fazer tudo. Isso aí. Então, assim, a queda de rendimento dele, sei lá, Diego Souza não é um cara que... Né, ele se destacou sendo mais da finalização. E agora ele não tá conseguindo finalizar, ele não tá conseguindo tanto destaque. Isso é outra questão. O Thiago Nunes tá matando o Diego Souza. Também. O Renato consagrou o Diego Souza e o Thiago Nunes tá matando o Diego Souza de fome. Exatamente, porque daí o Diego, o que acontece? Ele já não tem a bola chegando, ele não tá sendo municiado. Ele tem que voltar... Tanto que hoje, mas em outros jogos, ele está sendo utilizado como armador. Ele está recuando no campo, sendo que o destaque dele foi como centroavante. E algumas coisas que realmente não dá para entender. Eu tenho um pouco de receio, e aqui falando como alguém que gosta de futebol, não como um colorado anti-Grêmio, tá? Eu tenho um pouco de receio que o Thiago Nunes faça parte daquele grupo de técnicos de um trabalho ou de um time. A gente usa sempre o exemplo do Andrade no Flamengo, que é que vem muito fresco na cabeça, né? Porque é um cara que deu muito certo, só que ele só treinou o Flamengo, ele não conseguiu treinar mais nenhum outro time. E o Thiago Nunes, ele encaixou muito bem no Atlético Paranaense. No Corinthians, a gente sabe a bagunça que é, a gente sabe de todos os problemas que o Corinthians teve, e ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Então, esses pesares que ele teve no Corinthians meio que subsidiaram ainda uma esperança pro torcedor do Grêmio. E ainda é cedo. Eu acho que o Thiago Nunes ainda tem uma margem para trabalhar, e eu acho que se der uma sequência ele vai acabar melhorando o time do Grêmio. Eu acho que o trabalho dele não é só isso aí que a gente tá vendo, só que é um início muito ruim, que mais uma vez fica mascarado pelos adversários adversários fracos que o Grêmio enfrentou, e pelos grenais que o Inter não sabe jogar, né? E esses jogos acabam mascarando todo o trabalho ruim que o Grêmio vem desempenhando até no período final ali do período Renato, né? Que também aconteceu isso, que o Grêmio já não conseguia mais render e acabou sucumbindo em vários jogos, mas
sempre aparecia aquele jogo que dava uma sobrevida e tal. E com o Thiago Nunes aconteceu isso na Sul-Americana, com adversários ridículos. E nos Grenais a gente sabe que ultimamente o Grenal não está sendo, né, infelizmente não está sendo parâmetro. Então eu acho que assim como depois daquela derrota ridícula que o Inter teve para o Fortaleza, a direção, creio eu, sentou com o Miguel Ángel e conversou, e olha, isso aqui vai ter que mudar e tal, e no jogo seguinte até mudou. Gui, só dá uma olhadinha no teu fone aí, que eu acho que tá dando uma batidinha aí, tá? No casaco, eu acho. Aí. Melhorou? Uhum. Aí, isso aí, fechou. E só para finalizar, daí eu acho que agora é o momento da direção do Grêmio conversar, sentar com o Thiago Nunes, conversar e a partir da direção que é o seguinte, tem que mudar, tem que melhorar, porque o Thiago Nunes ele já não tem tão pouco tempo assim de trabalho para estar apresentando um futebol tão ruim, né? Então... É verdade. Vai lá. Não, desculpa te interromper, mas isso que tu levantou é uma coisa interessante, né? Porque a gente não sabe qual é o potencial máximo do Thiago Nunes, por exemplo. Ele teve um trabalho no Atlético Paranaense, que é um trabalho, olha, que muitos treinadores, até consagrados, não conseguiram, que foi ganhar uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em sequência, né? Com um time mediano, né? A nível nacional. Mas quando a gente fala de treinadores emergentes, a gente sempre tem uma dúvida, né? Como o Thiago Nunes, como o Roger Machado. Então, são treinadores que não são consagrados. Então, a gente, aqui, né, torcedores brasileiros, agora até o Inter mesmo, que a gente não consegue achar um treinador, né, pro substituto do Mar, mas é uma questão assim, até onde aquele treinador pode chegar? Será que aquele treinador é um treinador de estilo próprio? É um treinador que tem plano B? É um treinador que treina times grandes ou pequenos? Que é algo que a gente tem com jogadores, alguns jogadores, por exemplo, né? Que nem o Leandro Damião, digamos assim, que jogou só uma temporada. Mas esse é o grande ponto, né? Para mim, um bom treinador, um treinador que um dos consagrados, cara, tu pode pegar os nomes aí, Muricy Ramalho, Luxemburgo, Parreira, sei lá, todos esses da velha guarda, são treinadores que jogaram com vários esquemas, né? E parece que isso é problemático nos treinadores emergentes, que eles têm aquela ideia fechada e eles vão aonde for, com esse esquema e os plantéis são irrelevantes, né? São irrelevantes, porque aquilo é aquilo. Então, isso falta um pouco de humildade para os treinadores emergentes. E é engraçado porque essa geração de técnicos que a gente tem e que acaba ganhando um título ou outro está sendo muito ofuscada por técnicos estrangeiros, né? E por quê? Por que isso tá acontecendo? Se a gente pega os times da Série A e até da Série B, tem muito técnico estrangeiro. Eu tava parando para pensar aí. Tem técnico, tinha da Espanha, tem de Portugal, tem da Argentina, tem um monte de treinador estrangeiro. E por que isso está acontecendo? Por que os treinadores emergentes não estão assumindo os cargos nos times grandes? Porque eles não estão demonstrando que eles têm alternativas. E isso é um processo que ele tem que vir desde o início da carreira do treinador. Ele tem que ter plano B, ele tem que ter alternativa, ele tem que saber se adaptar ao jogo e não esperar que o jogo se adapte ao esquema dele. Exato. E pra gente finalizar de Grêmio, então, eu queria só falar mais um pouquinho... terminar de falar um pouco do Thiago Nunes, assim, cara, que eu concordo com tudo isso, eu acho que tá faltando ele se adaptar às peças que ele tem e não o contrário, né? Não os jogadores, mais uma vez, ter que se adaptar a uma ideia que às vezes eles não têm capacidade técnica e física de assumir, assim, eles não têm como assimilar, né, aquela ideia. E eu acho que, assim, além de tudo isso, além de ter esse pensamento crítico até a ele mesmo, assim, ele tem que ter um pouquinho mais de personalidade, sabe? Porque ele veio falando que não queria substituir o Renato e tudo mais, e com certeza ele nunca vai substituir o Renato, mas ele tem que mostrar que ele é o que ele veio.
sabe? Ele ganha um bom salário, ele é um técnico que já fez um bom nome, né? Ele tem uma banca aí, porque senão ele não estaria no Grêmio. E cara, ele tem... tipo, a gente critica bastante, fala que talvez o grupo seja ruim, mas eu tenho certeza que o grupo do Grêmio não é pior do que o do Sport, não é pior do que o do Ceará, e não é pior do que... E olha, não é nem de perto o grupo que tá sendo... Lanterna. Que é o Lanterna, né? Então, assim, cara, eu acho que o Thiago Nunes tem que ter personalidade. Se ele comprou briga no Corinthians, porque ele tirou os medalhões, cara, assim, ele não pode ser vítima dos jogadores também, dos medalhões, e não ter culhão pra tirar nenhum do time. Porque, assim, enquanto ele não botar os guris, ele vai morrer abraçado também, sabe? Então ele tem que ter personalidade, ele tem que mostrar e fazer os jogadores verem o porquê que ele tá tirando os caras. Ele tem que fazer o time jogar, entendeu? No momento que ele fizer o time jogar, todos os medalhões vão aceitar, porque é assim, entendeu? Isso. E eu te garanto. O Maicon foi um cara que ele sempre foi um medalhão e que ele tinha que jogar, mas no momento que ele viu que o Arthur estava superior a ele sentou no banco e ficou quieto, entendeu? E ele tá ali, e o grupo do Grêmio é assim. Se verem que tem um guri surgindo, é emergente, tem que ter chance, eles vão ganhar chances e os caras vão aceitar. É assim, e ponto. E ele tem que ser o cara que vai decidir isso, e porque a direção vai bancar ele, eu tenho certeza, porque ele foi trazido pra botar os guris pra jogar, e até agora ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele tá arquivando os guris, pior do que o Renato tava fazendo. E a gente já batia muito no Renato por conta disso, e ele vai apanhar, o Thiago Nunes vai apanhar muito. Vai apanhar muito de mim, com certeza. Isso aí... Concordo. E é isso, cara. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa do Grêmio ou vamos pro Inter. Que... Eu não... Só queria... A única coisa que eu queria falar, só eu concordo com tudo que vocês falaram. Me assusta um pouco que ele vai ter que fazer uma cirurgia nesse momento, ele vai ter que mudar, porque não tem o que fazer. Se ele continuar assim, o Grêmio não vai vencer praticamente nenhum jogo, porque tá jogando muito mal. E eu só discordo do Gui na questão do tempo. Pra mim, ele tem 3 dias. Se o Grêmio perder pro Cuiabá com a bola que tá jogando, ele tem que cair. Não dá. Tu acha já? Ele tem que cair. Não tem condição. Se ele perder pro Cuiabá, depois de perder pro reserva do Ceará, perder do Sport, perder do Atlético Paranaense em casa, se ele perder pro Cuiabá jogando esse futebol, ele tem que cair. Porque aí começa a criar um trauma. O Grêmio não sai da zona de rebaixamento, é 7ª, 8ª, é 9ª, é 10ª, o Grêmio não ganha. Não tem como. Se perder pro Cuiabá, é o Cuiabá, não tô falando nem do Fortaleza, do Bahia, que são times emergentes, times que têm qualidade. O Cuiabá não tem. Eu vi o jogo hoje, América e Cuiabá, não tem. Assim, se perder para... Que frase, hein? Eu vi América e Cuiabá. Deixei aqui na TV rodando aqui o segundo tempo, cara, não tem como. Se o Grêmio não ganhar do Cuiabá, ou melhor, se o Grêmio perder pro Cuiabá, jogando a bola que vem jogando, não tem como. É demissão, obrigado, e contrata outro técnico. E foi por isso que eu falei, o Douglas Costa tem que ser titular, porque é uma final de campeonato pro Thiago Nunes. É verdade. E é isso. Eu ainda não sei, sinceramente, eu ainda não sei se eu sou do time que tá pedindo a cabeça dele já. Eu não tô pedindo, só que ele tem que reagir agora. E ele tem que mostrar, ele tem que ter personalidade. Ele tem que ligar pro Fernando Henrique e mandar, vai, viaja, pega o avião, vai pra Cuiabá que tu vai jogar. É coisa assim, ele tem que ter atitude. Ele tem que fazer uma mudança no time. E a cirurgia, seja ela qual for, se arrancar o braço e botar a perna no lugar, se essa for a cirurgia, tem que ir lá e ganhar do Cuiabá com um braço no lugar da perna. E é isso, ponto. Não tem desculpa mais. Não tem desculpa, tá? E assim, vamos pro Inter agora, porque assim, a gente não falou, a gente não gravou depois que o Inter caiu da Copa do Brasil. Isso é lamentável. Então... Tá? Só essa lembrança pra vocês. Vocês não fiquem rindo. O Grêmio pode estar na lanterna, mas vocês não estão bem também. E ontem vocês perderam de novo. E é isso que a gente vai falar agora. É com vocês, Portinho, Gui. Fiquem à vontade aí. O Inter perdeu pro Galo. E também não tá bem nessa largada de Campeonato Brasileiro. Assim como o Juventude, né? Que também tomou 3 do Palmeiras. Então os gaúchos estão... Olha, talvez esteja sendo a pior largada de Campeonato Brasileiro da história dos gaúchos. Com certeza. Eu acho que é.
Eu acho que... rapidinho, Portinho. Claro, não. Eu ia te pedir, Guilherme, pelo amor de Deus. Me defende aí, né? Eu quero dar uma pincelada que é o seguinte, eu tava reparando nos comentários dos gremistas sobre o Thiago Nunes, e é impressionante como muita coisa a gente fala exatamente igual com relação ao Miguel Ángel. A gente falava, no caso, né? Exato. E a questão da identidade eu aplico pro Grêmio e pro Inter. Os dois estão numa crise de identidade muito forte. Muitas das críticas que vocês fizeram de não ter padrão de jogo, de não ter comando, de ser de sucumbir aos medalhões do elenco, e isso se fala muito no Inter. Existe até uma divisão na torcida do Inter com relação a quem acha que, por exemplo, Patrick Edenilson tem que continuar no time, Patrick Edenilson tem que ir embora, porque, enfim, não vou entrar nesse mérito nesse exato momento. Recapitulando, o nosso último programa, ele foi pós-derrota pro Fortaleza. Aí a gente teve uma vitória contra o Bahia. Contra o Bahia. A gente achou que as coisas iam melhorar, porque daí o Miguel Ángel foi demitido, a gente teve a vitória contra o Bahia, a gente achou que as coisas iam melhorar. Aí depois a gente teve acho que o próximo jogo foi a derrota já, né, aqui. Depois do 5x1 foi eliminado pelo Vitória e aí teve o jogo direto contra o Bahia. Não, mas esquece. E agora perdeu pro Galo. E aí o que Saudade dessa época. E aí o que acontece? O Inter, sob o comando do Miguel Ángel, a situação ficou insustentável, como a gente chegou a comentar aqui, que tinha que ter uma virada, tinha que ter uma mudança, não teve. O Inter continuando naquele marasmo, naquela lentidão, naquele toque entre os zagueiros e o goleiro, e não teve como sustentar. O Miguel Ángel foi embora. Aí no primeiro jogo pós-Miguel, a gente teve a derrota, eu acho, depois a gente ganhou do Bahia, mas enfim, com relação à vitória contra o Bahia, a gente achou que as coisas poderiam de repente dar uma melhorada por ser uma injeção de ânimo, por ser um técnico diferente, pelo que estava jogando o time do Miguel, talvez o estilo do Abel fosse mais necessário nesse momento. E a gente achou que poderia dar certo e foi uma doce ilusão, porque depois do jogo contra o Atlético, com, 2 minutos de jogo, a gente já estava tomando gol. Então, é muito complicado, assim, o Inter tá atrás de técnico, o Inter não acha técnico, existe 2 nomes que têm muita força nos rumores, né, mas a gente não sabe até que ponto eles têm força na direção, porque a direção parece que não quer se mexer, ou não sei o que tem. Exato. Eu tô bem surpreso que o Lisca não assumiu ainda. Tô muito surpreso. Eu acho que assim, a questão do Lisca é que ele tem uma resistência muito grande por parte da torcida, e ele iria diretamente um caminho inverso do que a direção tenta pregar, que é de fazer um futebol propositivo, de ser protagonista, e o Lisca é um cara que vai fazer o Inter ser reativo de novo. Mas eu não acho, eu acho que, desculpa interromper, mas o Lisca é que ele trabalhou em times de expressão menor, né? Mas eu não acho que ele seja um técnico que prioriza assim, o futebol reativo. Acho que se ele tiver um material humano ok, eu acho que ele jogaria, acho que de uma forma mais propositiva. A gente vem de uma aposta e a gente já demitiu o técnico na temporada. Então, ter outra aposta... É complicado. Sabe, tem muita coisa a se pensar. Então, a contratação que o Inter vai fazer agora, e tem que fazer, porque a efetivação do Osmar Loz não tá fora de cogitação, não tem como. Será? Não, eu tô falando sério, será? Eu acho. Até por essa questão de limite técnicos, né? Será que a direção não tá torcendo que dê certo, pra segurar, de repente, essa troca? Eu acho que tá segurando pra ver se acontece alguma coisa. Eu até acho que o Inter pretende manter o Osmar ainda em mais umas rodadas. Eu não acho que a troca de técnico vai acontecer para a próxima rodada já. Mas
é um negócio que tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem executado, porque a direção do Inter vem falhando em sequência, e agora é a hora de mostrar um acerto, de mostrar por que foi eleito, para que tá ali, e tanto o Barcelos quanto o Brax, que é o diretor de futebol, eles têm que mostrar mais trabalho. O que eles mostraram até agora é que o Inter vem de uma temporada que foi, apesar de tudo, vice-campeão brasileiro, e agora tá apresentando um futebol ridículo, tá tomando 5 pro Fortaleza, tá sendo eliminado em casa pro Vitória, e enfim, não ganhou em casa ainda no Campeonato Brasileiro. A gente tem 4 jogos e 4 pontos, e cara, é bem difícil de ver o Inter jogar, principalmente na parte da marcação, porque é algo que o Inter, nas maiores conquistas, nos maiores sucessos, o Inter sempre teve defesas boas, e cara, ver o Inter ter uma defesa dessas que tá tendo hoje, e eu nem vou entrar no mérito de jogadores, porque jogador a gente já falou o que tinha para falar, chover no molhado. Mas o sistema de defesa como um todo, a facilidade que os adversários atacam o Inter é um negócio absurdo, é impressionante. E eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de vir aqui programa após programa para falar de derrota do Inter, para tentar achar justificativa. Eu tô muito cansado. E sinceramente, nesse momento, eu não vejo perspectiva, porque a gente tem um Cuesta que saiu machucado no último jogo, a gente tem o Tyson que vai ficar pelo menos 1 mês e meio fora. Nossa. Porque ele teve lesão muscular. Então, assim, o que a gente pode esperar do Inter, de um Thiago Galhardo que é uma das nossas esperanças de gol? Ele faz aquela bizarrice que ele fez ontem, que ele recebeu um passe do Hever, ele entrou livre e não conseguiu chutar. Lamentável. Não conseguiu chutar. E aí a gente tem o Yuri Alberto, que também tá sendo prejudicado pelo esquema, pela tática. A gente tem... cara, quase todos os jogadores do Inter tão mal, tão em uma fase ruim. E isso, cara, é difícil de ter uma mudança a curto prazo, a menos que eles acertem muito numa escolha de técnico e que dê muito certo. Mas fora isso, é muito difícil, cara. É muito difícil e... infelizmente, a perspectiva é que continue assim mais um tempo. Eu só espero, para finalizar o meu breve desabafo, eu só espero que a gente consiga se manter, pelo menos de um jeito decente no Campeonato Brasileiro e não corra riscos. Eu não sei até quando a gente vai nessa toada aí. Dos gaúchos. Não sei até quando a gente vai nessa toada, mas eu espero que a gente se livre logo do rebaixamento, porque eu não tenho mais coração para tocar mais uma temporada de sofrimento, sinceramente. Exato, concordo totalmente, Guilherme. Até o Guilherme faz parte da minha ala do grupo do Inter, né? A gente tá na esquerda ali, digamos assim. Mas... a ala das baianas ali, Vitória? Não, 1-1, tá certo aí, tá bom. Contra-golpe veio tarde, mas veio, tá bom. É que eu acho que a palavra é essa, perspectiva, né? Perspectiva. O que a gente falou aqui, eu falei, né, no final do campeonato passado, que eu tinha boa perspectiva, porque o Inter tinha sido, apesar de tudo, vice-campeão brasileiro, né? Tem um bom elenco, né? Tem um bom plantel, bons 11 iniciais. Tudo se acabou. Porque me parece muito, muito, muito que esse presidente, né, essa direção de futebol, esse gerente de futebol, eles não sabem o que estão fazendo. Eles vão me desculpar, né? Eu sei que é fácil falar, é fácil eu estar aqui do outro lado da tela criticando todo mundo e ó Deus dará, mas os caras foram eleitos, né? Inclusive por mim. Eu votei, eu óbvio meu voto aqui. Votei nessa chapa, votei neles, acreditei meu voto e me parece que é uma direção que não sabe o que fazer, né? Primeiramente, não pode demorar tanto a escolher um novo técnico, né? Eu sei que talvez seja, não vou dizer legal, mas digamos assim, imoral
É um tiro só, né, Porto? É um tiro só. É um tiro só. Mas eu digo assim, imoral no sentido de trabalhar com outro técnico enquanto o Ramires estava lá, né? É imoral, mas o futebol, ele funciona assim, né? E daí tu demora... Mas isso foi feito com o próprio Ramires, né? O Abel tava lá. Exatamente. É verdade. É verdade. Exatamente. Então, tu não pode acreditar o time do Inter, né? Do tamanho do Inter, da responsabilidade que o Inter tem e da exigência que o Inter tem no Campeonato Brasileiro no Osmar Loz, né? O Osmar Loz, ele tem trabalhos ridículos, né? Ridículos no futebol brasileiro. E o cara conseguiu rebaixar há 10 anos atrás o Juventude pra Série C. Há 10 anos atrás, né? Então... Ele tomou um socão do Simon. Tomou um socão do Simon. Também, tá no currículo dele. 10 anos atrás. Tá no currículo dele. Então, me parece que... Eu não quero comentar... Pra mim, não vale a pena comentar o jogo de ontem do Inter, a vitória contra o Bahia. A derrota contra o Vitória também não vale a pena comentar, pegar essas coisas pontuais, porque o time do Inter é sem comando. O time do Inter é sem comando, entendeu? Os jogadores tomaram um comando do vestiário, e eu concordo com isso, com aquela outra parte da torcida do Inter que fala isso, e é verdade, cara. É verdade. Porque hoje o Inter joga como quer, né? Hoje os jogadores do Inter jogam como quer. Ô, Portinho, pegando esse gancho, o que tu achou e o Gui também, né? O que vocês acharam da entrevista do Patrick na saída do jogo? Se dizendo satisfeito pela doação ali, pelo esforço, pela luta. Satisfeito pela luta, eu acho que foi isso que ele... Pela entrega. Um contra-cheque dele tá satisfeito, óbvio, né? Eu que não tô satisfeito, né? E isso reflete o que é o momento do Internacional, né? Porque... Cara, eu vi aquilo ali e eu achei um absurdo. O cara perdeu um jogo em casa num momento turbulento daquele, mas a gente tá satisfeito pela luta. Exato. Cara, peraí, tu não é o cara do MMA, tu não é judoca, tu não é karateca, tu não é nada. Exato. Tu não é boxeador. Então, assim, tem alguma coisa errada. Ele não tá sabendo a camisa que ele veste. E é um discurso que tá, mais uma vez, é um discurso que tá alinhado com as últimas entrevistas do Ramires. O Ramires, nas coletivas pós-derrotas, ele vinha falar que tava... Como é que ele falou aquela vez? Perdemos como queríamos. Perdemos como queríamos. E aí ele vem dizer que foi descontextualizado. Não, pelo amor de Deus, cara. É difícil. O time do Inter, assim, ó, ele resetou onde não podia resetar. Entendeu? O Inter tinha uma boa base, tinha um plantel montado e o Inter escolheu da forma errada. Aí eu critico o senhor Alessandro Barcelos. Porque quando tu tem uma convicção que tu quer futebol propositivo, é ótimo. No papel é lindo. Cara, nas aulas lá da CBF deve ser lindo. Só que isso aqui é futebol, rapaz. Que futebol. Isso aqui é 11 contra 11 e olha, e tu tá comandando um time que tu tá 11 anos sem ganhar nada. Então, isso aqui não é a escolinha do professor Raimundo, tá ligado? Isso aqui é internacional. Então, me parece que nenhum âmbito do Inter, desde o porteiro até o presidente, funciona. Se alguém quiser invadir o Inter, invade, porque nem o porteiro funciona. Então, é a hora do senhor Alessandro Barcelos, eu digo pra ele mesmo, eu não tenho problema nenhum com isso. Ele tem que botar a mão na consciência e saber o que ele está fazendo de errado. O que até agora é 100% de erro. É inadmissível que o Inter demore uma semana, hoje faz uma semana que o Inter foi eliminado pelo Vitória, e não tenha escolhido um treinador. Ele quer fazer entrevistas online com os currículos, cara. Tá de sacanagem, meu velho. Tá de sacanagem, meu velho. Mas quem vocês trariam? Eu acho que as críticas são válidas mesmo, mas quem é que vocês trariam? Eu traria o Lisca. Por mais que seja, eu já emiti opiniões que eu acho que o Lisca tem que ter uma aprovação maior, né? Eu concordo com o Alexandre que o futebol dele não é só reativo, ele pega times, né, que são menores, então às vezes parece que são reativos, mas o próprio América Mineiro não era um time reativo, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil sendo um time propositivo. Mas o Inter foi tão bem ano passado jogando de forma reativa. Eu acho que as peças ele vai ter se ele for jogar assim. Mas eu não vejo problema. O problema é o Grêmio querer jogar reativo com velocidade, sendo que a saída é com o Lucas Silva, com o Mateuzinho, e não tem velocidade nenhuma.
Mas foi que nem o Guilherme falou. A gente, agora, neste programa, a gente chegou num ponto em comum, né? Gremistas e colorados. Porque a gente tá vendo, como a gente via com o Mar e vê com o Thiago Nunes, que eles não sabem se adaptar aos jogadores que tem, ao material que tem, né? Eu tô cansado. Mas vamos ter que acabar trazendo o Mar. Eu acho que eu apoio. Porque, com certeza. Vamos fazer uma troca. Até fazendo parênteses. Eu acho que ia melhorar os dois. Não, fazendo parênteses, eu admito que o Mar foi o pior técnico da história do Inter. O Mar foi o pior técnico da história do Inter. Não, foi pior. Ele não soube fazer o... Foi pior que o Argel. O Argel foi o gol. Então, é difícil, porque, pra mim, essa discussão de futebol propositivo e reativo é cansativa. Porque tem tantas teses, sabe? Eu ouço, né, vários comentaristas aí de rádios, né? Que o futebol tem que partir de trás, que tem que... Cara, futebol é desde sempre, desde a criação do futebol, desde Charles Miller. E não mudou. Pode mudar um jeito ou outro, mas não mudou. Futebol é o que tu tem na mão, o que tu tem ali na base, e tu saber se adaptar ao campo de jogo, ao campo de guerra, entendeu? E um treinador que não faz isso, pra mim, é o pior treinador da história do Inter. O Mar é o pior treinador da história do Inter. Então, é difícil, nessa escolha do Inter, do novo técnico, tu tem que fazer o arroz com feijão. Eu concordo com o Guilherme. Não pode mais apostar. Agora traz o Lisca, que é um cara que o Inter precisa de um cara de personalidade no vestiário, né? O Abel Braga não vem mais. O Abel Braga não vai vir mais, tá? O Abel Braga esqueceu-se, já quebrou com a direção atual. Foi um erro ter quebrado com o Abel Braga. Mas tu traz um cara que fale a língua dos caras, que fale a língua do boleiro. O que acontece hoje no Inter é o domínio dos jogadores do vestiário. E isso eu concordo até com pessoas que não concordam comigo nas várias opiniões do Inter. O Inter está dominado pelos jogadores, pelas estrelas, pelos salários. O Guerreiro é outro. O Guerreiro não joga. Não, o Guerreiro é impressionante. O Guerreiro ganha 800... Não. Essa vem do âmago. Não. O Guerreiro ganha 800 mil por mês, aí não joga aqui, aí eu ligo a TV, tá o Guerreiro no Peru. Guerreiro, só um pouquinho, né, cara? Respeita o Internacional. O que falta dentro do Inter não é futebol, não é direção, é saber onde eles estão. E o Internacional hoje tá abaixo do cu do cachorro. Me desculpa a palavra. É muito complicado essa questão de nomes para treinador, porque eu sinceramente não vejo um ótimo nome, não vejo um bom nome disponível no mercado. Tu tem que tentar algum cara aí que, sei lá, algum treinador que esteja fazendo sucesso na Argentina, no Equador, no Chile, mas algum técnico que já tenha se provado em times grandes, já tenha ganhado campeonatos nacionais. Porque é muito difícil, cara. O mercado de técnico tá muito difícil. E mesmo os treinadores que estão empregados nos times brasileiros, eles sofrem muita pressão. Tu vê o Abel Ferreira, do Palmeiras, com tudo que ele ganhou, com todos os títulos, com o elenco que ele tem, ele ainda é muito pressionado. Ele ainda se fala lá em São Paulo de tirar ele do comando. Imagina o Miguel Angel treinando o Palmeiras, como é que ia estar. É verdade. Mas ele não ia estar. A falta de opções no mercado é assustadora, cara. Se tu for parar pra pensar, é assustador. Exato. Cara, mas os treinadores, eu acho que só se reflete o que é entre safra também dos jogadores. O futebol brasileiro num todo tá numa decadência. É uma crise geral. Uhum. Hoje a gente reclama muito que o Grêmio não tem um meia. Mas e aí, diz um meia que o Grêmio poderia trazer. Um cara assim bom, que vai chegar, vai vestir a camiseta, vai ser titular. O Brasil não tem mais. Olha a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem um meia. É o Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro joga muito, mas não pra seleção, né? Cara, no meu tempo ali, que eu me criei vendo a seleção brasileira, ele seria titular do terceiro time do Brasil. E olha lá. Exatamente, olha lá. Exatamente. Então, assim, o Alex nunca foi pra Copa. Que dirá o Everton Ribeiro. Exatamente. Então, sabe, é uma fase complicada também do futebol brasileiro.
Só que aí cabe a gente se adaptar ao que a gente tem. E, não tá, e aí eles não estão sabendo, né? Pode ir. Não, vai lá. Não, é porque assim, o que eu queria comentar também é que é muito bonito tu fazer um discurso de que tu quer fazer um jogo propositivo, tu quer sair tocando bola e construindo o jogo desde da defesa e tal, e aí tu vai se espelhar em quais times? Tu vai se espelhar nos grandes da Europa, que é quem praticam esse futebol. Só que aí tu não percebe que tu não tem a mesma zaga, a mesma dupla de zaga, o mesmo trio de zaga que os grandes da Europa têm. Os teus jogadores não têm a mesma qualidade para sair jogando da mesma forma, mas tu quer aplicar o mesmo futebol. Lá na Europa é outro Eles não esporte. têm nem a mesma mentalidade. A mentalidade europeia, ela absorve essa ideia de futebol. O brasileiro não tem ainda nem metade da organização que se tem lá e já querem queimar etapas tentando fazer isso, sabe? Então... É como se tu... Sei lá, tu quer jogar um esporte dentro de outro esporte. Não é o mesmo esporte. Exatamente. Porque no Mundial, quando o América do Sul e a Europa Mundial Interclubes, quando a América do Sul e Europa se enfrentam, dá jogo pegado. Sim, mas é um jogo. É um jogo onde o time brasileiro normalmente joga mais retrancado, joga no contra-ataque e vez ou outra consegue ganhar. Mas... E hoje não mais, né, Gui? Hoje não mais. Hoje não mais. Tanto que a gente vê mundiais de clubes que o Brasil não ganha, eu acho que desde 2012, né? Não se me perdoe o erro. É o Corinthians. O Corinthians, 2012, faz quase 10 anos, e a seleção brasileira que vai completar 20 anos, né, sem ganhar uma Copa. Então, tudo isso não é por acaso, né? Não é por acaso que a gente tem essas discussões, que a gente tem essa discussão sucessiva de perda de qualidade de entre safras, que nem o Henrique disse, né? Entre safra tanto nos jogadores quanto na ideologia de futebol, né? Não é perda de identidade. E por isso mesmo a gente toma um 7-1 para a Alemanha, a gente toma um 3-0 para a Holanda, a gente vai lá e perde para uma Bélgica que em 2002, por mais que tenha sido um jogo difícil, a gente foi lá e passou por cima. Então, o futebol está evoluindo, o mundo está evoluindo e o Brasil não está acompanhando. E isso até dá para... Eu não vou entrar nesse mérito. Não, vai. Agora vai. Vai. Quintou, pode ir. Eu acho que eu sei qual é... Onde é que tu quer chegar, mas Então, mas é que assim... Deve ser falado. O futebol, como todas as áreas do país, elas refletem o que é o país. Exatamente. O que é o país. E o Brasil, hoje em dia, o futebol é só uma vítima da sociedade, digamos assim. Baita, isso aí mesmo. É isso aí. E tem que ser falado, porque... Concordo totalmente. O que a gente vê aí não tem... dá um desânimo em tudo, né? Mas... Vou dar um exemplo aqui com uma informação já agora, que quentinha, né? O jogo do Grêmio agora no domingo, então o Thiago não vai ter 3 dias, vai ter 7 dias. Vai ser adiado por conta da Arena Cuiabá tá sendo disponibilizada, né, para a Copa América. Então, como o estádio, né, que o Cuiabá iria utilizar tem condições precárias, né, o gramado tem condições precárias, parece que vai ser adiado esse jogo aí, por conta dessa Copa América aí que a gente sabe que... Vai ser adiado, não vai ser realocado para Brasília, por exemplo? A princípio pro Brasil, hein? O Grêmio informou que vai ser adiado, a CBF deve anunciar em seguida. Pois o Grêmio tem 2 jogos adiados já, né? Exatamente. Então, a CBF desvaloriza... Porque a gente é lanterna do campeonato, pra quem não sabe ainda. Exatamente. O Grêmio é o lanterna do campeonato. A CBF desvalorizou... A CBF tá desvalorizando o produto dela, né, em virtude desse torneio que, né, que, assim... A gente sabe, Alexandre. Não deveria ter acontecido. Meus amigos. Então, assim, vamos dar um tempo do terceiro mundo e vamos pro primeiro mundo? Vamos falar de Eurocopa? Vamos falar... melhor. Vamos melhorar isso aí. Melhorar a vibe aí, que a gente começaram a aparecer os favoritos aí, os bons times aí que vem se mostrando. Itália, a Bélgica jogou muito bem, né? Um jogo difícil contra a Dinamarca, a Holanda, a própria França, né, que ganhou da Alemanha. Enfim, tem várias seleções muito fortes aí. Queria saber o que vocês estão achando aí da Eurocopa até agora.
Começou um pouco com uns joguinhos meio difíceis ali, mas a coisa parece estar melhorando, né? A Eurocopa, ela é um torneio, é aquela velha frase clichê, né? Que é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. E realmente a Eurocopa é um torneio apaixonante. É um torneio que relembra muito a Copa do Mundo, é um clima de Copa do Mundo, é muito organizado. Teve o revés. Teve o revés do. Ganhou um apelo emocional pela questão do Eriksen, né? Graças a Deus deu tudo bem. Tudo né? certo, ainda bem. E até pela organização, né? Correu tudo bem. Talvez se fosse em outro continente a coisa não seria assim. Mas eu concordo contigo, Henrique, que a Itália tá invicta a não sei, a 30 jogos quase 30 jogos e não sei quantos, mais de 20 sem tomar gol, né? E é bom ver a Itália se reerguendo, né? Depois a Itália tem um futebol diferente, né? Não participar da última Copa, agora estão ressurgindo bem. A Itália se reinventou. A Itália é o grande exemplo, né, de reinvenção. E claro que são jogos mais truncados pela marcação. Perdeu o quê agora? Neymar cavando pênalti pra variar. Professor... Não foi absolutamente nada. Se isso é pênalti, vocês vão normal. Mas aí eu tô largando. Eu vou criar uma cena da final da novela das nove. Podcast de basquete, se vocês quiserem comentar junto comigo, vocês podem vir junto. Mas não foi absolutamente nada, não foi absolutamente nada. Isso aí é pênalti, eu vou jogar bocha. Vou fazer um podcast de bocha. É circo, né? O juiz tá se esforçando pra dar, porque já não precisava mais ver. Como é que eu vou dar isso aqui? Ele tá o que eu posso fazer aqui? O que eu posso alegar? Pra dizer que isso foi até em relação... Eu acho que daí, resumindo a Eurocopa, né? Como tu disse, teve a Holanda, teve a Itália, a Dinamarca, que teve o revés do Eriksen, né? Até ali a Ucrânia, que tá conseguindo, né? Hoje teve um jogo contra a Macedônia do Norte, mas é um time que tem potencial. Ou o País de Gales, tá? A gente pode elogiar a Europa, mas também mas é que assim, a Ucrânia, aí tu já tá forçando um pouco. Mas é que assim... Mas aí, tu pode falar da Inglaterra, ainda bem que tu pode falar da França, tu pode falar da Itália. A Inglaterra tem um futebol... Tem um monte de time, tu não precisa forçar a base. Não força. Mas a Inglaterra tem um futebol ridículo como sempre. Né? A Inglaterra jogamos ganhamos jogamos como sempre, ganhamos como tá? Mas até aí fazendo um link com a América, é aí que tá. Não. É que tá. O cara me elogia a Ucrânia e vem falar que a Inglaterra contra a Croácia quase dormi. Já tava dormindo, né? Acordei e voltei a dormir. Ele cancelou o pênalti só pra... por favor, né? Ainda temos bom senso, né? Na Eurocopa isso aí era amarelo. Na Eurocopa isso era amarelo e... Teve um lance hoje até por isso. E daí... Não, até fazendo o link da Eurocopa com a Copa América, é aí que tá, né? Por que como a gente fala que times brasileiros não ganham mundiais ou não chegam tão longe, é a seleção brasileira e as seleções sul-americanas, né? A Eurocopa é uma competição já instaurada, é uma competição de alto nível, organizada, enquanto o Brasil joga sempre contra os mesmos cabeças de bagre. Vamos combinar, né? Sempre o mesmo cabeça de bagre. E nem amistoso joga contra os fortes da Europa. Exato. Vergonha. Exato, entendeu? Então o Brasil, ele escolhe não enfrentar esses adversários, né? Em amistosos, enfrenta os cabeças de bagre da América do Sul, e daí acha que tá por cima, e que nem os caras estavam falando hoje. É a melhor campanha da história das eliminatórias. Os caras, me desculpa a palavra de novo, foda-se, tá ligado? Foda-se. Porque não existe seleções fora, na América do Sul, fora do Brasil e Argentina. E a Eurocopa, ela prepara... Uruguai, tá, mas o Uruguai também é uma vez ou outra, né? Vamos combinar. Não existe uma competição de nível que nem a Eurocopa, organizada, com times bons. É por isso que a Europa sempre vai se fazer em cima de seleções sul-americanas por causa desse nível de competição, que é a Eurocopa. Mais uma vez, Portinho, uma comparação com o que acontece no contexto geossociopolítico econômico do local, né? A gente tá falando de uma região de primeiro mundo contra uma de terceiro mundo. Cara, claro, é só ver quantas pessoas estavam no jogo de Portugal. Sabe? É outra realidade, é outra... Isso pra mim é o mais legal dessa Eurocopa, né? É ver torcida no estádio. Dá um sentimento bom, né? Isso é espetacular.
Mas aqui o preocupante... E como eu queria poder estar indo no estádio e ainda ver 2 gols do Cristiano Ronaldo. Assim, aquele jogo de Portugal deve ter sido especial. Nossa. Que na real, daí, pegando o Cristiano Ronaldo, ele... eu sempre preferi o Messi. Sempre. Bebam água, hein? Eu diria, né? Aquela marca de refrigerante perdeu aí algum dinheiro. Mas eu digo assim, ó. Lembrando, né, que se alguma marca de refrigerante quiser nos patrocinar, claro, aí a gente pode indicar inclusive mas por enquanto a gente tá fechado com o Cristiano Ronaldo. Por enquanto. Sempre. Mas é que assim, tem uma coisa que eu tenho que redimir. Eu sempre achei o Messi muito mais acima do que o Cristiano Ronaldo, na comparação entre os dois. Mas, hoje eu tenho que me redimir, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo é um cara muito mais bem feito na carreira do que o Messi. Porque o Messi já teve oportunidades melhores até de ganhar a Copa, que foi o Cristiano Ronaldo não teve, né? A Argentina chegou na final da Copa do Brasil ali, na Copa do Brasil. E o Cristiano Ronaldo é um cara que não teme a responsa. Eu sei que hoje Portugal, que nem a gente tava falando, né, Alexandre? No nosso grupo ali, Portugal tem uma seleção mais encorpada. Tem uma seleção que eu ia falar, o Cristiano ainda não teve essa chance, mas eu não descarto o Portugal chegar na Copa ano que vem, porque eles estão com um time muito forte, cara. Muito forte mesmo, tem vários caras bons. É pra brigar. E o Cristiano Ronaldo se preparando bem esse próximo ano, como a gente sabe que ele vai se preparar, né? Enjaulada com ódio, né? E é gol do Exato. menino Ney. Menino Ney marcou agora. Contra quem? Peru. Daí até minha mãe de Bengala. Essa é uma torcida contra que não é nem nada contra o Neymar, né? Mas é um crime o Neymar ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira e não o Pelé. É um crime, isso vai ser um crime. Mas... é uma distorção da história. É uma realidade paralela. Aproveitando na vibe da série do Loki aí, não sei se vocês estão vendo, mas é os multiversos, né? A gente deve estar em alguma ramificação assim que não deve ser original. Não mas pode daí ser. tu pega o Peru. O Guerreiro tá no Peru? Não, eu quero. Agora até vou buscar aqui, ó, ao vivo mesmo. Não, o Guerreiro, ele tinha se machucado, acho que tinha ficado fora. Não foi nem convocado o Guerreiro. Ele tava fora. Não. Tô de olho nele. Mas. Mas é isso. Então, a Eurocopa é uma competição a nível de Copa do Mundo. Até a Europa tem a Liga das Nações, que são entre eles mesmos, né? E que já é um preparatório para a Copa do Mundo. Então, aí a gente reúne tudo que a gente falou aqui, né? Tudo, vamos resumir assim, fazer um teaser, né? Dos técnicos emergentes, da entre-safra, dos amistosos que o Brasil escolhe. Não é à toa, né? Que o Brasil, uma seleção sul-americana, o Brasil tá 20 anos sem a Copa, porque as seleções europeias, apesar de eu achar que as seleções europeias parece ser um futebol robótico, mas é o futebol eficiente, né? E o Brasil tenta imitar eles e não consegue, porque o Brasil nunca vai conseguir chegar a um nível de consciência tática, e o Brasil, nessa balança, perdeu o que tinha de imprevisível, né? Que é o terrão, que é o guri jogar na... É o samba, é o carnaval. Da casa, o samba, é a ginga. O Brasil perdeu tudo que tinha e a Europa vai dominar por muito tempo ainda. Aí que tá, né? Isso aí é uma questão. O europeu, ele tá evoluindo no seu próprio conceito, né? Ele tá seguindo uma linha e tá evoluindo nessa linha. E o Brasil... Falou bem. Abdicou do que tinha de bom para tentar imitar. Exato. É isso aí. A gente encontrou um padrão, então. Brasil, Inter, Grêmio, todos com crise de identidade. É verdade. É verdade. Basicamente, porque assim, o Brasil, ele sempre se sobressaiu nos duelos com os europeus, na técnica, no drible, na qualidade. E é uma coisa que os times brasileiros estão abrindo mão para ter uma parte tática capenga, uma parte tática horrível, que é o que o Brasil está produzindo. Então... Se tu for pegar a última seleção sul-americana, né, que nem vocês pontuaram, né, um sul-americano ele não ganha, né, uma Copa do Mundo desde 2002, né, não é só o Brasil, né. Aliás, inclusive em mundiais de clubes desde 2003, qualquer outro sul-americano não ganha um mundial, se eu não tô salvo engano, mas eu acho que o último foi o Boca Juniors contra o Milan.
Então, o brasileiro foi em 2012, mas antes disso... Tá Tipo assim, fora brasileiros, o último campeão sul-americano do mundo é o Boca em 2003, salvo engano. Eu acho que é isso. Eu acredito que sim. 2003 é a última vez que um sul-americano fora no Internacional, né? foi campeão do mundo. Mas enfim, só pra não perder. Agora eu já perdi, eu nem lembro mais o que eu tava falando agora, mas enfim. Sim, sobre o Portinho conseguiu desestabilizar o homem. Não, pelo menos disfarça, cara. Sobre o título da seleção brasileira de 2002, né? A seleção brasileira em 2002 não era um primor tático, né? Ela tinha um esquema que priorizava os três da frente fazerem a diferença: Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Mas era isso. E aí? E aí foi o que mais tu quer? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Sabe? É isso. Não, é isso que dá vontade de falar pros treinadores. E o Brasil saiu desse caminho. Vamos tocar pro goleiro. A gente tem o Ronaldinho, a gente tem o Rivaldo, a gente tem o Ronaldo. Mas vamos tocar lá no Marcos. Exatamente. E Marcos vai começar a armar pra nós. Entendeu? Bom ponto. Se Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo... perfeito, era aí onde eu queria chegar. Se Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo estivessem hoje em campo, eles teriam que se adequar ao esquema tático da seleção brasileira, sabe? Tipo, cara, só deixa os três ali na frente resolvendo. Acabou. Campeão do mundo com 7 vitórias em 7 jogos. É isso. Então tá, gurizada, antes que a gente... Vai. A gente já foi longe. Eu ia falar antes que a gente cria uma crise de identidade também, pra gente ir no bolão e encerrar por hoje. Mas vai lá, Porto. Encerra teu pensamento aí. É isso. Eu acho que o Alexandre ali, principalmente na última fala, foi cirúrgico. A gente quer se adaptar a um jogo que não é da gente. E ao mesmo tempo a gente não tem uns jogadores que nem, né, Henrique, tu falou, que é Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, até tem jogadores. Tem jogadores que a gente criticava na época, que é Kleberson, que hoje seriam craques do futebol brasileiro. Vampeta era titular hoje da seleção. Não, imagina o Alex. O Alex é o principal. O Alex, sim, com certeza. Nunca foi uma Copa do Mundo. Edilson Tapetinho. O Edmundo deitava nessa seleção aí. Vou falar pra vocês, Luizão seria 9. Luiz grande pênalti contra a Turquia. Que fase, amigos. Mas talvez essa fase continue, ou teremos a oportunidade dessa fase melhorar um pouco, porque domingo, né, a dupla Grenal volta a campo. O Grêmio não se sabe ainda, né, conforme a informação quente do Alexandre aí que tivemos. Mas, né, vamos levar como se fosse domingo, às 4 da tarde. Continuamos, então a gente vai fazer o nosso bolãozinho. Começando por Inter e Ceará no Beira-Rio, 4 horas da tarde. E aí? Comecem aí. Não. Incógnita. 2-2. 2-2. 2-0 Inter. Agora é assim. É vitória do Colorado e derrota do Tricolor. Tem que ser. A zica reversa vai começar a imperar nesse momento. 1-1. 0-0. Aí o Alexandre já falou? Já? Pois eu tava esperando aqui. Eu fiquei pensando, será que... Eu não vi. Tá na hora de acabar. É uma crise de identidade, tá batendo. Não, esse programa amanhã é muito sexta, bem simbólico. Né? Amanhã é sexta. Eu já tô com a cabeça... já tem outros pensamentos. Se vocês entendem. Né? Já tô pensando nas 18 horas de amanhã. Bateu o ponto. Um ponto. Vai ser bom. Mas, né... Eu acho que, né, essa batida de ponto vai ser melhor do que Cuiabá e Grêmio também às 16 horas. Que eu acho que o Cuiabá vai levar melhor, né? Vai ser 1-0, 2-1 pro Cuiabá. 2-1 pro Cuiabá. Thiago Nunes demitido e crise no Imortal. Ele quer polêmica. Eu acho que vai ser um 0-0 horroroso. Cuiabá e Grêmio, cara. Que difícil. 1-1. Que difícil mesmo.
Pior que dizer o palpite vai ser olhar esse jogo, vai ser bem difícil. Não, vai ser. 1-0 ao Cuiabá, em homenagem ao Roberto Valentim. Então é isso, né? Depois com essa eu me despeço. Vamos só dar um palpite. Eu escolhi um jogo pra gente dar um palpite, né? Que é o jogo do final de semana da Eurocopa, que vai ser Portugal e Alemanha. Acredito que será o melhor jogo. Sábado às 13 horas. Ótimo horário também. Portugal e Às Alemanha. 10 horas. Meu Deus. Portugal 3 pontos, Alemanha 0 pontos depois da derrota pra França. Jogo valendo muito. Nossa senhora. 2-1 para a Alemanha. Ô Henrique, esse jogo é onde? É no... Arena de Munique. Ah? Allianz Arena. A antiga Allianz Arena, né? Agora é a Arena de Munique. Eu acho que 2-1 Portugal. A Alemanha tá fora. Eu vou apostar num 2-2. Roubou meu palpite. Puxa vida. Bom, a última vez que eu e o Henrique demos o mesmo palpite, né? Foi pra dizer que o São Paulo seria campeão brasileiro. Eu já tô com vergonha disso. Ainda pode acontecer, né? Não, mas eu falei isso. O pior é botar o Grêmio entre os 4, né? A gente só não achava que eram os 4 e o de Inter. baixo. E o Inter? A gente só errou os 4, né? Grêmio, Inter Nós e São estamos lá, estamos no meio, né? Inter e São Paulo entre os 6. Inter e São Paulo, Gui? Que dedinho podre. Não, entre os 6, né? Grêmio, Inter e São Paulo a gente botou. Acho que depois desse Brasileirão a gente vai acabar a nossa carreira aqui. Já não. Todos despedidos. Não voltaremos para a terceira temporada. Vai mudar o plantel. Cara, 3-2 a Alemanha, então. Aí embola tudo. Não tá, gurizada. A diretoria vai tirar os medalhões aqui. Vai reformular o plantel. Estão dominando o vestiário. As laranjas podres. Mas é isso, né, gurizada? Antes que eu desligue aqui. E assim, eu tô meio. Não é. Claro, a sexta-feira no Horizonte, ela sempre é muito bem-vinda e sempre, né, nos deixa com expectativa, mas essa fase aí, esse início de Campeonato Brasileiro da dupla Grenal, e principalmente é óbvio que é do Grêmio, tá me deixando bem triste, assim, na verdade, porque a gente criou uma expectativa no início desse Campeonato Brasileiro, e a gente vê esse início muito menos do que o aceitável, bem decepcionante. Mas sempre, né, como a gente fala que o calendário brasileiro é sempre apertado, sempre tem jogo, então sempre tem uma chance breve para recuperação também. E é isso que a gente vai esperar aí para o final de semana, para a dupla Grenal, para o Juventude também, né? A gente torce para o Juventude se manter, que é bom para o nosso estado, é bom para o nosso futebol gaúcho. Dependendo, eu vou começar a torcer contra o Juventude, né? Dependendo dos... é verdade. Por enquanto, né? Por enquanto a gente tá a favor, tá? Mas aí, né, amigos... Eu nunca fui a favor do Juventude, né? Eu já fui muito a favor, mas, né, dadas as circunstâncias, eu vou ter que concordar com o Alexandre. Mas é isso, vamos torcer para que dias melhores venham. Vamos curtir essa Eurocopa aí enquanto ela tá rolando também, que é uma coisa muito boa sempre quando a gente tem esses grandes eventos. E é isso. E semana que vem, final de semana, meio de semana, em breve, estaremos de volta com o PelataCast, mais um episódio. Agradeço vocês, meus amigos, por mais um episódio, por mais uma companhia, por mais um papo super bom e divertido. E agradecer a todo mundo também que está nos ouvindo, que continue aí nos acompanhando, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que a gente vai ficar bem feliz e vai continuar fazendo o nosso melhor e nos divertindo bastante também para contagiar vocês com isso tudo. E é isso, tamo aí. Próximo PelataCast aí a gente vai estar, eu acho que feliz. Vamos torcer. Um abraço, até a próxima. Valeu.